Sensação e percepção. Este conteúdo trará a noção do ser humano como um processador de informações. As informações do meio externo são processadas em dois níveis: os níveis da sensação e da percepção. Apesar de ser possível diferenciá-los, sentir e perceber é, na realidade, um processo único, que é o da percepção e da interpretação de informações. A sensação é entendida como uma simples consciência dos componentes sensoriais e das dimensões da realidade. A percepção supõe as sensações acompanhadas dos significados que lhes atribuímos como resultado da nossa experiência anterior. Na percepção, nós relacionamos os dados sensoriais com nossas experiências anteriores, o que lhes confere significado. Barber e Legge definem a percepção como o processo de recepção, seleção, aquisição, transformação e organização das informações fornecidas através dos nossos sentidos. Determinantes da percepção. Quais os fatores que determinam a percepção de uma pessoa? Bom, existem 3 fatores. O primeiro fator tem um cunho biológico, pois são os mecanismos do percebedor. Os mecanismos são os órgãos sensoriais e os nervos condutores. Eles desempenham o papel de nos ligar ao mundo externo. Portanto, a condição em que se encontram os mecanismos pode determinar sua percepção. O segundo fator que determina a percepção é a característica do estímulo. Podemos citar como característica a intensidade, o tamanho, a forma, a cor e a mobilidade. O estado psicológico de quem percebe também é um fator determinante da percepção, pois seus motivos, emoções e expectativas fazem com que perceba preferencialmente certos estímulos do meio. Constância perceptiva. O que é? O próprio nome já responde essa pergunta. Basta destrinchá-lo um pouco. Constância é algo constante, ou seja, não muda, linear, fixo, invariável. Perceptiva vem da palavra percepção, que eu já disse do que se trata. Diante disso, apesar das variações dos estímulos, nós percebemos aquilo que já foi visto sem alterar suas dimensões, forma, cor, brilho. Vemos uma moeda redonda, mesmo que vista lateralmente, quando sua imagem retiniana é oval. Na figura, a verdadeira forma da imagem retiniana da terceira porta é a de um trapézio. Organização perceptiva. Imagine a quantidade de estímulos que recebemos no nosso dia a dia. Imaginou? Creio que não, pois são milhares. Agora pense se esses estímulos fossem recebidos de formas aleatórias e distintas. Estaríamos todos em um hospício, certo? Uma tendência organizadora fundamental é chamada de relação entre a figura e fundo. A parte que se destaca denomina-se figura e a outra, a parte menos definida, fundo. Exemplo: vemos um caderno, que é a figura, sobre a mesa, que é o fundo. As figuras reversíveis têm sido usadas para mostrar a influência da experiência passada com estímulos semelhantes e das disposições mentais do observador na determinação de qual das partes do estímulo complexo será tomada inicialmente como figura. As figuras 5.2 e 5.3 são exemplos de figuras reversíveis. É possível tomar na figura 5.2 um retângulo menor como figura
e o maior como fundo, e teremos então um alto relevo. O contrário se dará se o retângulo maior for tomado como figura. A figura 5.3 também pode ser percebida de duas maneiras. E aí, quais são elas? O princípio do agrupamento também faz parte da organização perceptiva, segundo alguns critérios: a proximidade, a semelhança e a continuidade dos estímulos. Temos também o princípio do fechamento. Este princípio diz que tendemos a preencher as partes em que faltam no estímulo, a fim de perceber um todo que tenha significado. Percepção de movimento. A percepção do movimento visual não se explica apenas pelo movimento físico real do objeto no ambiente, porque a nossa percepção dos movimentos não retrata diretamente o movimento físico. Isto é comprovável, porque muitas vezes o movimento físico real de um objeto não produz uma percepção de movimento, e outras vezes é percebido um movimento onde realmente não existe. Para mostrar como isso funciona, dê uma olhada na bola de basquete de novo. Vamos botá-la na quadra e movê-la ao longo de uma diagonal. Agora vamos acrescentar uma sombra. Ela ainda está se movendo da mesma maneira, certo? Certo. Então, e se mudarmos a posição da sombra? Você acha que podemos enganar seu cérebro para ver o movimento da bola de maneira diferente? Parece que a bola está decolando agora. Vamos mexer na sombra mais uma vez. O que a bola está fazendo agora? Parece que está quicando, não é? Em um mundo com uma única fonte de luz, seu cérebro aprendeu a confiar nas sombras como uma maneira praticamente infalível de conhecer o comportamento dos objetos no espaço. E, em geral, isso funcionou até agora. Pode ser produzido um movimento aparente pela sucessão rápida de imagens ligeiramente diferentes, tal como no cinema, ou pelo acender sucessivo de duas lâmpadas em posições diferentes num quarto escuro, chamado de fenômeno Phi. Para ilustrar melhor o fenômeno Phi, observe o seguinte vídeo. Observe o círculo amarelo na tela. Percebe que ele se move da direita para a esquerda e da esquerda para a direita novamente? Bom, na verdade, o círculo não se move. Existem dois círculos amarelos que aparecem e desaparecem alternadamente, ou seja, quando um está aceso, o outro está apagado e vice-versa. Wertheimer percebeu que se o intervalo de tempo entre o desaparecer de um dos círculos e o aparecer do outro for de aproximadamente 60 milissegundos, nós temos a ilusão de que o círculo se moveu de um lugar para o outro. Se o intervalo de tempo for superior a 60 milissegundos, a movimentação aparente deixa de existir. Já se o intervalo for inferior a 60 milissegundos, nós percebemos os dois círculos simultaneamente e a ilusão de movimento também desaparece. Então, o intervalo de aproximadamente 60 milissegundos é a chave para a existência do fenômeno Phi, que é justamente essa ilusão de movimento. Ilusões perceptuais. As ilusões são interpretações falsas da realidade e podem ser visuais, auditivas, táteis, gustativas, olfativas, etc. Algumas ilusões são causadas pelas motivações, expectativas, emoções, etc. do percebedor. Agora, mostrarei um vídeo. Eu costumo chamá-lo de manipulador da percepção visual. Para que o vídeo tenha o efeito desejado, peço sua total atenção.
E então, o que acharam? Deveras interessante, não é mesmo? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E tchau!